Olá, meus queridos, muito prazer falar com vocês neste domingo. Estamos aí no terceiro domingo de maio. Esse mês de maio é um mês muito importante porque é o mês da família e nós temos como tema para o mês de maio Deus no centro da família, tá bom? Cada domingo estivemos tratando de um assunto diferente, não é? Ligado à família. E hoje nós vamos falar de um tema que fala sobre comunicação que edifica o lar, tá bom? Vamos ter uma oração e aí eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus, tá bom? Obrigado, Senhor, por mais este domingo, te agradecemos pelo teu cuidado conosco, rogamos a tua bênção, a tua direção sobre nossas vidas e principalmente pedimos agora que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Comunicação que edifica o lar. Eu quero ler para vocês a passagem de Provérbios, capítulo 18. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá bom? Provérbios, capítulo 18, é uma passagem bem assim, impactante, sabia? Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eita, nós, hein? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Gente, toda casa tem uma atmosfera, tem um clima. Não sei se vocês já perceberam isso. Há lares onde se respira paz, mas há lares onde se respira tensão. Há casas onde entrar traz descanso, mas também há casas onde você entra e ali você encontra um peso, não é? Muitas vezes essa atmosfera ela não é criada pelas circunstâncias, mas ela é criada pelas palavras. Por isso que o ambiente de uma família é moldado pela comunicação. Por isso que palavras podem curar feridas, podem aproximar ou afastar as pessoas, pode levantar ou destruir os indivíduos, pode gerar vida ou pode produzir morte. E as palavras de Salomão são profundas. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que dentro de nossa boca existe uma espécie de um poder. E muitas famílias estão sofrendo não pela falta de amor, mas pela forma como se comunicam. Por isso que o ambiente da casa, ele é construído pelas palavras que circulam nela. O ambiente da casa é construído pelas palavras que circulam por ela. E o que as palavras podem produzir? Aqui está, gente, o nosso ponto de reflexão hoje. O que é que as palavras podem produzir? Em primeiro lugar, as palavras podem ferir profundamente. Por isso que o verso diz: a morte, não é? Está no poder da língua. Palavras podem ferir profundamente. Nem toda ferida sangra. Algumas feridas são invisíveis, como, por exemplo, humilhações, críticas constantes, gritos,
rejeições, palavras de desprezo, ironias, silêncio como punição. Por isso que há filhos adultos ainda tentando se curar de frases ouvidas na infância. E aí então o pai falando lá para o filho, ele diz assim: você é um inútil, você é uma burra, cale a sua boca, quem manda aqui sou eu. Essas palavras, infelizmente, carregadas de um ódio, de uma raiva, podem ferir seus filhos desde a infância e até os seus dias. Essas frases que eu falei para vocês agora, você é inútil, você é burra, cala a boca, quem manda aqui sou eu não inventei estas palavras. Eu ouço estas palavras das pessoas que eu atendo. Há casamentos enfraquecidos por palavras repetidas no impulso. Muitas pessoas falam assim: foi só uma palavra. Não foi. Porque as palavras destroem a autoestima de uma pessoa. Palavras quebram confiança. Palavras geram distância emocional. Palavras ditas no calor da emoção podem deixar marcas permanentes. Grava isso que eu estou te falando. Há pessoas que não lembram do que viveram, mas nunca esquecem do que ouviram. Então, tá aí para a gente refletir sobre palavras que podem ferir profundamente. Tá bom? Em segundo lugar, palavras podem curar feridas. Porque vocês viram que o texto, ele fala da morte, mas ele fala também da vida. Ou seja, a vida também está no poder da língua. Se palavras ferem, palavras também restauram. Uma palavra certa, no tempo certo, pode salvar um relacionamento. Pode fortalecer um filho. Pode restaurar o casamento. Pode devolver esperança. Pode curar anos de dor. Os lares estão carentes de honra, de encorajamento. Muito bem, meu filho, parabéns. Os lares estão carentes de reconhecimento. Os lares estão carentes de afeto verbal. Por isso que nós precisamos reaprender a dizer: eu te amo, estou orgulhoso de você, me perdoa, obrigado, você é muito importante para mim. Está faltando estas palavras no meio dos lares. Às vezes, o milagre começa com uma conversa. Às vezes, a transformação dos relacionamentos começa através do diálogo. Por isso que eu quero que você pense sobre isso. Palavras podem curar feridas. É engraçado, sabe o que eu estava pensando? Deus usa palavras para gerar vida, quando ele diz: haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. É interessante que Deus sempre se preocupou com o poder das palavras. E nós também devemos
meus queridos, usar nossas palavras para gerar vida nas pessoas. Tá bom? Muito bem. Terceiro lugar, palavras revelam sabedoria e domínio próprio. E aí, então, eu quero ler agora mais uma passagenzinha para vocês, que fala sobre a questão da necessidade, não é? Da gente cuidar bem com as nossas palavras. O apóstolo Paulo, ele diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal, tá? Salomão diz que as palavras ditas no tempo certo curam. Queridos, nem tudo que sentimos precisa ser dito da forma que sentimos. Vou repetir isso. Nem tudo que sentimos precisa ser dito da forma que sentimos. Por isso que maturidade não é ausência de emoção, é saber governá-la. Muitos conflitos familiares não nascem do problema, mas da forma como o problema foi falado. Por isso que antes de falar, pergunte: isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai edificar? Esse é o momento certo para falar estas coisas? Responder com sabedoria é mais poderoso do que reagir com impulso. Quem não governa a língua perde o governo da casa. Tá ok? Por isso que palavras revelam sabedoria e revelam também domínio próprio. Tá ok? Muito bem. Em quarto lugar, palavras são comunicadas no silêncio. Aqui eu quero usar aquela passagem de João capítulo 19, verso 9, quando Jesus foi questionado por Pilatos e ele ficou em silêncio. Tá bom? Palavras são comunicadas no silêncio. O silêncio de Jesus diante de Pilatos comunicou mais do que palavras. Por isso que nem sempre o problema é o que foi dito, às vezes é o que não foi dito. Há casas onde ninguém elogia, ninguém expressa afeto, ninguém pede perdão, ninguém fala sobre dor. O silêncio também pode ferir. Algumas famílias não brigam, mas também não se conectam. A ausência de diálogo cria distância emocional. Relacionamentos não sobrevivem apenas com presença física. Os relacionamentos precisam de conexão. E a conexão é feita através das palavras das pessoas. Onde falta diálogo, o coração começa a se afastar. Por isso, meus queridos, neste domingo, eu quero deixar essas palavras para vocês, porque a comunicação no lar é fundamental. A comunicação no lar é importante. Talvez seus filhos estejam esperando que você converse com eles, que você se interesse pela sua vida. Eles estão lá esperando. Eu acho que nem sempre eles vão lembrar de todas as experiências, mas existem palavras que infelizmente marcam a vida dos nossos filhos. Muito bem. Vamos concluir esta palavra? Eu quero confrontar vocês. Eu quero confrontar profundamente. Porque todos nós carregamos palavras. Todos nós carregamos palavras.
Palavras que ouvimos, palavra que dissemos, palavras que nunca tivemos coragem de falar. Deus deseja tratar isso em nossa vida, gente. A linguagem dentro do lar. Porque às vezes o problema não é a falta de amor, é a falta de comunicação saudável. E eu quero fazer aqui algumas pequenas perguntas para você pensar e você refletir. Que tipo de ambiente suas palavras têm criado dentro da sua casa? Pense sobre isso. Que tipo de ambiente suas palavras têm criado dentro da sua casa? Tensão? A sua voz gera paz ou gera tensão? Outro dia eu perguntei para um menininho o que ele sentia pelo pai. Sabe o que ele falou para mim? Eu tenho muito medo do meu pai. Por que será que ele tem tanto medo do pai? Talvez ele tenha medo por causa das palavras do pai. Talvez pelo próprio tom de voz do pai. Muito bem. Há alguém dentro da sua família esperando ouvir algo seu? Pense aí sobre isso. Tem alguém dentro da sua família que está esperando você falar alguma coisa? Você tem usado a boca para ferir ou para curar? Agora há pouco eu citei algumas frases que eu ouço. Pais falando para filhos: você é inútil, você é burro, você não vale nada. Uma vez eu ouvi uma filha adulta já, que sempre enfrentou vários problemas de rejeição. E ela disse que uma vez o pai dela olhou para ela e falou assim: minha filha, você não vai ser nada na vida. Inclusive ele disse: você vai ser uma mulher da vida. Ele chegou a falar isso. E essa moça carregava o peso tremendo das palavras desse bruto, desse grosseiro homem chamado pai. Talvez hoje Deus esteja chamando você para você mudar a sua linguagem. Talvez a mudança que sua casa precisa não começa com uma grande solução, mas talvez com uma única palavra. Uma conversa, um pedido de perdão, um gesto verbal de amor. Por isso que hoje Deus quer restaurar a atmosfera da sua casa. E isso pode começar pela sua boca. Porque conforme nós lemos aqui de Provérbios, tanto a morte como a vida estão no poder da língua. O tom da casa é definido pela voz que mais se ouve nela. É com essa frase que eu quero encerrar nosso momento. O tom da casa é definido pela voz que mais se ouve nela. Eu quero confrontar vocês realmente, para que principalmente nós, os chefes dos lares, possamos refletir sobre isso. Mas não é só para nós, para todos os membros da família. Possam pensar como a comunicação ela é importante na edificação do lar. Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.